Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Ricardo Santana e sou professor de ensino religioso. Gente, nós estamos na quarta semana, né, nossa quarta atividade do PET. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades propostas e caso por algum motivo estejam com alguma atividade atrasada, entre em contato comigo para a gente tentar ver o que é que pode ser feito, tá bom? Se não puder entrar em contato comigo, não quiser, entre em contato com a professora Vanderleia, que é a supervisora pedagógica, com a diretora Norma, porque a direção, o setor pedagógico, nós, professores, estamos sempre à disposição, combinado? Então, não deixem de fazer as atividades. Em especial aqueles alunos que, por algum motivo, ainda não entregaram as atividades do PET 1. Mas vamos que vamos ver nosso tema de hoje? Religiões no Brasil. Legal, né? Saber das religiões no Brasil, que na realidade são tantas religiões, tantas, né? Que a gente faz algum mapeamento, alguma contagem de algumas tradições, de algumas culturas religiosas, mas não fazemos todas, né? A gente faz uma parte, ou seja, daquelas principais religiões. Olá a todos, olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre as mais populares religiões no Brasil. Preste bastante atenção e tente encontrar onde você se encontra nos dados apresentados, ok? Vamos lá? Então, olha só, o Brasil, gente, é um país que possui imensa diversidade religiosa, justamente. Isso está o quê? Diretamente relacionado à forma como aconteceu a povoação de nosso território. O que acontece? Se nós formos buscar a história, né, a história real, vamos dizer assim, a verdadeira história brasileira, nós temos uma religião típica brasileira. Qual seria essa, professor? A religião indígena. Por que eu falo isso? Porque antes da colonização do Brasil, não do descobrimento, ainda bem que esse conceito, esse termo, né, de descobrimento foi tirado dos livros de história, porque na realidade o Brasil não estava perdido para ser descoberto, né? O Brasil ele estava sempre ali, sempre esteve aonde a Terra quis que ele estivesse, né? O que acontece, né? A gente tinha o quê? Comunidade indígenas, brasileiros indígenas, né? Então nós temos, né, a cultura típica brasileira, típica é indígena. Teoricamente, a religiosidade tipicamente brasileira, a gente pode se dizer que é a religiosidade indígena. E, após o Brasil ter sido colonizado pelos europeus, principalmente, teoricamente eles trouxeram as religiões dele para cá, os ensinamentos, né, as culturas religiosas. Em especial os portugueses, que foram os primeiros, né? Inclusive, a gente sabe, de acordo com a história, houve a primeira missa rezada aqui para Dom Pedro I, né? Aí, teoricamente, os portugueses vieram ver a Companhia de Jesus, que era o quê? Na realidade, uma escola, né? Um grupo de escola de professores ligado à Igreja Católica que vieram trazer, né, a cultura, o ensinamento, né, católico aqui para dentro das terras brasileiras. Além do catolicismo, veio a religião afro. Nós sabemos que existem as religiões afro, trago pelos nossos irmãos africanos, né? Além disso, vieram outras religiões, a islâmica, a chinesa, enfim, outras e outras religiões. Então, tratando do Brasil, né, a gente percebe diversidades religiosas. Por exemplo, se vocês observarem na matéria que está aqui do lado, que fala assim, posicionamento das marcas determinadas escolhas dos consumidores, a gente trata de quê? A matéria acima, gente, descreve como no Brasil e no mundo tem crescido o boicote, né, das... Desculpa, tá? Desculpa. Não tem nada a ver aqui, vamos pular essa parte, já vamos passar para o outro slide, tá? Foi um erro meu mesmo, tá bom, gente? Nós estamos falando da religiosidade, da religião no Brasil. Olha o que é que tem que ver, marca. Então, vamos lá. As religiões no Brasil, gente, a gente pode olhar aqui esse gráfico, o seguinte. Primeiro estavam aqui os povos originários, os índios, como eu acabei de falar para vocês. Aí vieram os portugueses que colonizaram o país. Eles trouxeram os negros, né, escravizados. Vieram os imigrantes, outras partes da Europa, na América do Norte até a Ásia. Então, teoricamente, quando a gente fala os originários brasileiros são os índios, então significa que a religião tipicamente brasileira é indígena. Aí vieram os portugueses e assim por diante.
Cada um destes grupos, gente, colaborou com a sua forma de crer e pensar. A mistura cultural deu origem a outras religiões. Fruto de quê? Do sincretismo e da reinterpretação de tradições. Hoje, nós podemos dizer que possuímos uma singularidade única. No caso, o gráfico a seguir mostra um pouco do que é diversidade religiosa no Brasil. Até porque ele pode ser lido em sentido horário, tá bom? Acompanhado, no caso, acompanhando a legenda. Observe aí, por exemplo, o gráfico, distribuição percentual da população por grupo de religião, né? No Brasil, isso em 2010. 63%, ou seja, 63% eram, naquela época, de católicos, né? Os católicos, na realidade, predominam até os atuais dias. Muita gente fala que os evangélicos estão crescendo. Sim, eles estão crescendo, isso não resta dúvida. Mas cá entre nós, eu acho muito difícil mesmo, os evangélicos chegarem a um número superior aos católicos, né? Por questões mesmo de ideologias religiosas. A gente percebe que alguns grupos, claro, não são todos, dos evangélicos, eles carregam dentro deles, não são todos, estou lembrando isso aqui, deixar bem claro, um preconceito. Eles vêm muito com aquela cultura da veracidade, de eles serem as únicas religiões, né? Os católicos, eles são as pessoas que eles entendem mais das diversidades, eles respeitam mais. Um aluno meu falou que os católicos, eles têm mais a ver com a cultura cristã, porque eles dizem que os católicos são pessoas que respeitam, assim como Cristo não virou as costas para o mendigo, nem para a prostituta, nem para o ladrão, né, na sua crucificação. Segundo eles, os católicos se aproximam muito, né, dessas culturas cristãs, né? Enfim, aí vocês observam aí que 63% são de católicos aqui no Brasil, uma parte de 13% de evangélico, né? Que são aqueles evangélicos pentecostais e os neopentecostais, os evangélicos que não estão determinados, ou seja, que não se apresentam, os evangélicos de missão, os espíritas, os sem religião, tá? E outras religiosidades. Os espíritas, gente, são religiões espíritas, mediúnicas, né? Que podem ser as religiões de cultura afro, a doutrina de Allan Kardec, assim por diante. O catolicismo, gente, ele é uma religião trazida pela colonização portuguesa, tá? E continua sendo a mais popular no Brasil. Os evangélicos, todo mundo sabe, são o segundo grupo com maior número de fiéis, né? Sua religião, na maioria dos casos, foi implantada no país por missionários que vieram especialmente com esse propósito, de colocar e implantar a religião aqui. Os espíritas, eles representam uma parcela pequena, né, em termos percentuais, ainda assim, por causa do tamanho da população do Brasil, né, temos a maior comunidade espírita do mundo. E o bom é que deixe claro que tem muitas pessoas que são espíritas e não se apresentam como espíritas, né? Acabam de dizer que são evangélicos, são católicos, enfim. As religiões afro-brasileiras não aparecem representadas como uma fatia no gráfico, tá? Sendo contada em outras religiosidades. Porém, se observarmos a grande presença dessas religiões na sociedade, nós podemos desconfiar que muitas pessoas não respondem adequadamente, olha aí o que eu falei, as pesquisas por temer o preconceito, né? E as religiões indígenas, que eram a totalidade até a colonização portuguesa, também não são citadas no gráfico. Isso está o quê? Ligado à grande diminuição da população indígena e, consequentemente, ao enfraquecimento de sua cultura no país. Ou até mesmo ligado à não pesquisa, né? Porque eu acho que ninguém iria sair do seu lugar para ir lá na selva amazônica, lá dentro, onde ficam os índios, fazer uma pesquisa. Bom, enfim, hoje nós tratamos sobre a questão das religiões no Brasil, a maior, a menor, tratamos sobre essa questão mesmo como se diz, de falar a quantidade, né, de fiéis, falar o que predomina de religião aqui no Brasil. Mas deixando claro que, além dessas que foram faladas aí, os católicos, os evangélicos, enfim, nós temos outras, tá bom? Bom, gente, é isso. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição, tá? Não esqueçam de fazer as nossas atividades propostas, combinado? Deu para ver que nossa aula é super rápido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu estiver conversando rápido demais, vocês me comentem, tá bom? Que nós estamos aqui para aprender e para ensinar. Eu estou aqui para aprender com vocês e vocês para aprender comigo, assim como eu estou aqui também para poder observar cada um de vocês
de forma individual e coletiva, se for o caso. Um forte abraço, até a semana que vem. Não deixem de fazer as atividades, tá bom? Fui!